Olá, amigos, boa noite. Já chegamos para o nosso encontro de hoje, quarta-feira, dia especial, como nós costumamos dizer, porque para nós é um momento em que nos dedicamos na Casa Espírita ao encontro com o Evangelho de Jesus. Embora todas as noites a gente, durante os nossos estudos, sempre esteja falando sobre Jesus, mas para nós a quarta-feira tem um significado especial. E assim, meus amigos, agradecemos a presença, Terezinha, Célia, Eduardo, nós estamos vendo a Rosana, vamos ver quem mais que nós estamos vendo aqui, que me aparece muito pequenininho no celular, mas daqui a pouquinho eu vou conseguir visualizar dentro da página do próprio Facebook, a gente consegue, porque eu preciso ver vocês ali, para ter então a condição de responder alguma coisa, dizer boa noite mais especial. Agora sim, já estou vendo o pessoal, então vamos lá, que nós queremos verdadeiramente os coraçõezinhos chegando. E vamos então, inicialmente, agradecer muito a Deus por este Ana Márcia Assis, Didi, a Regina, nossa companheira de tanto tempo, Terezinha Neri, Girce, são muito participando conosco. Eu costumo... Ah, sim, agora voltamos. Deu uma travadinha de começo e esperamos que seja só a primeira mesmo e que a gente não tenha mais nenhum problema desse tipo. Então, a minha internet é muita e vamos aproveitar da melhor forma que isso for possível de acontecer para nós. Agradecemos então a Deus, agradecemos a Jesus, aos bons amigos espirituais que velam por nós, que nos intuem, que nos inspiram, para que possamos tecer, sim, as melhores reflexões. Muito boa noite a todos e vamos hoje para a obra Pão Nosso, que é a obra de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, com a lição de número 51. E nesta lição tem como título Socorre a Ti Mesmo. Já começa aí uma chamadinha de um puxão de orelha pequeno para nós, porque nós muitas vezes queremos nos ocupar em socorrer outras pessoas e achando que aquilo tudo que nós estamos ouvindo, estamos lendo, estamos aprendendo, muitas vezes costumamos dizer assim: ah, mas seria bom que tal pessoa estivesse aqui para ouvir isso. Ah, ela é que precisava ouvir isso. Não, somos nós que estamos aqui, somos nós que estamos ouvindo, somos nós que estamos lendo, é para nós mesmos. A outra pessoa terá chance no momento oportuno para ela, um momento de maturidade que com certeza ela haverá de ter mais para frente. Marcelo, boa noite, Carlinhos, Cláudia, Sandra, Malu, é aquele que bom que estamos juntos. Agora vai pegar essa história. A Didi já me escreveu assim, que bom, que bom. É isso aí. Mas falávamos então a respeito desses ensinos que nos chegam. E o título diz Socorre a Ti Mesmo. Como sendo a nossa primeira obrigação olharmos para as nossas próprias necessidades, para a nossa própria conduta, para o nosso próprio modo de ser, antes de olhar para a conduta e o modo de ser de outras criaturas. É muito triste o que nós estamos vendo nestes momentos na internet, aqui no Facebook. Pessoas desejando mal, pessoas querendo que a outra pessoa venha até mesmo a desencarnar em consequência das dores, como se nós fôssemos juiz de alguma coisa em dizer tem que experimentar isso porque um dia falou isso ou aquilo. De repente, quantos outros estarão olhando para nós e desejando o mesmo para que a gente experimente isso ou aquilo? Será que nós gostaríamos que um filho nosso estivesse experimentando isso ou aquilo? E que de alguma forma está desejoso que isto aconteça dentro do nosso lar? Não queremos. A medida de Jesus é essa. O que eu não quero para mim, eu não devo querer para o outro. O que eu não desejo que me aconteça, eu não devo desejar que aconteça ao outro também. E até
se nós fôssemos um pouquinho espertos, sairíamos dessa faixa de vibrações maldosas, de desejos negativos para este ou aquele, independente de quem seja, porque nós temos que nos lembrar que quando estamos produzindo esse sentimento ruim para outra pessoa, a produção é interior nossa. Há uma música muito bonita, um poema que diz assim: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Ótimo, mas fica mesmo um pouco de caatinga nas mãos que oferecem estrume. Pensemos nisso, porque somos nós que estamos produzindo, somos nós que estamos levando, e para chegar até o outro, a questão ficou em nós. Resíduos vão ficar na nossa mente, na nossa psicosfera, no nosso campo vibratório, no recôndito das vibrações do nosso organismo físico, porque se estamos desejando que outras células adoeçam em outros corpos, lembremos que as nossas células estão ouvindo o recado. Cuidado. Tenhamos um pouquinho de cuidado, se é que não temos caridade, que sugere o título, socorre a ti mesmo. Esse é o título da nossa lição. Socorre. Vamos analisar um pouquinho como acredito que agora não vamos ter um corte tão grande mais. Desconectamos a rede da nossa própria casa e permanecemos agora somente pela rede da nossa provedora aqui. Acreditamos que assim vamos melhor. Então vamos aproveitar esse tempo ao máximo. Nós dizíamos que esse trecho, essa frase de Emmanuel, ela vem abrindo o versículo de número 35 do capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Neste capítulo, antes desse versículo 35 que nós vamos ver, narra que Jesus ia por toda parte, por todo local, fazendo bem. Fosse a Judéia, Galiléia, Samaria, daqueles que não desejavam a sua presença, daqueles que o odiavam, daqueles que vibravam contra ele, ele estava sempre fazendo bem. Percorria, narra a Bíblia, todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. Então, olha o trabalho do bem que ele estava fazendo. O primeiro deles, ensinar. Ensinar algo que aquelas criaturas não conheciam, que era a proposta de um reino dos céus na terra, do bem para todas as criaturas. Então, ele ia ensinando nas sinagogas, ia pregando o evangelho, o que significa dizer que ele tinha uma linguagem para aqueles que frequentavam a sinagoga, que tinham uma forma de pensar baseada no Antigo Testamento, conhecedores da lei, e às vezes doutores da lei, ele tinha uma linguagem. Mas ele não deixava de falar e levar o ensino também às criaturas todas que cruzavam seus caminhos. Então, pregando o evangelho do reino. Vamos lembrar que a palavra evangelho significa a notícia, a novidade, a boa novidade. E é a boa novidade de que existe um reino dos céus onde o bem se faz presente. Era isso que Jesus dizia, e este reino dos céus está em construção no coração das criaturas na terra. Mas é um trabalho pessoal. Por isso que dissemos de que todos esses que estão envolvidos em vibrar o mal, em desejar o mal, estão fazendo uma construção dentro de si terrível. Uma construção não deste reino de paz, mas de tormento para essas consciências, para essas almas. Então, cuidado é aquilo a que estamos sendo chamados, e cuidado no sentido de cuidar, de zelar de si mesmo. Esse é o convite de Jesus para todos nós. Assim dizia a Bíblia, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. E aí nós poderíamos dizer, existe diferença entre uma coisa e outra? Bom, a doença
é aquilo que nós estamos identificando. Hoje vivemos uma pandemia com uma doença chamada Covid-19, que todos nós estamos passando a conhecer. Mas quem é que está enfermando? Quem é que está abraçando essa enfermidade? Quem é que está produzindo em si mesmo essa enfermidade? Não são todas as criaturas. E a enfermidade, num ponto mais profundo, é a da alma, é a da consciência, que depois desencadeia, somatiza num corpo físico mais vulnerável. Tudo isso é para a gente pensar dentro desses ensinos de Jesus, curando toda sorte. Para Jesus não tem limite de cura. Ele cura corpos e cura almas. Ele cura aquilo que se manifesta, que se somatiza, mas ele cura aquilo que está no interior de cada criatura. Cura, Senhor, onde dói. Não é isso que diz a música? Cura aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir, porque muitas vezes não temos a condição de fazer, mas Jesus pode fazer. A nossa fé em Jesus nos auxilia a isso, mas existe uma parte, porque não é que ele não possa fazer tudo, mas o chamamento dele é para que cada um de nós possa fazer por si mesmo o máximo que puder. Assim, ele ia para a cura. Por que ele procedeu assim, curando todas as nossas dores? Compadecido das multidões aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Há um pastor para o rebanho. E este pastor abriga as ovelhas no aprisco, conduz por caminhos seguros. É isso e Jesus é o bom pastor. Então os caminhos seguros são mostrados por ele. E ele estava compadecido do povo aflito, aquele povo que está envolvido em aflições, em dores, em dificuldades, exaustos como ovelhas sem pastor, andando por todos os caminhos, se perdendo por todas as trilhas, tropeçando e caindo em abismos. Estão exaustos porque andam e não encontram o amparo, não encontram o local adequado para o seu descanso, para a sua segurança. Ele é o pastor de todas as almas. Por isso que ele disse que no final haveria um só rebanho e um só pastor. As criaturas estariam sujeitas à sua indicação, estariam sujeitas à sua guarda, à sua orientação e à sua proteção. Posto isso, é que nós vamos ver então a citação que encabeça esse capítulo, que Emmanuel pegou apenas disso tudo que falamos, um trechinho, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Emmanuel vai fazer nesta página uma análise das enfermidades humanas, daquilo que apresentamos como doenças somatizadas no corpo físico. Mas ele vai mostrar a enfermidade que causou a doença no corpo físico. Ele vai mostrar um outro lado dessa história para que todos nós possamos aprender. Então ele inicia dizendo assim: cura a catarata e a conjuntivite, porque elas estão aí, somatizadas no corpo físico. Cura isso, mas... Então tem um mais nessa história. Não basta a interferência, vamos dizer, da medicina terrena, seja na catarata ou seja na conjuntivite. Eles vão dar conta. Existem meios na medicina para isso, mas tem um mas. Corrige a visão espiritual dos teus olhos. Não basta corrigir a visão física. Esses outros podem corrigir por nós, podem interferir em nosso favor. Mas nós temos uma catarata espiritual, uma cegueira, que não nos permite ver coisas com claridade, que não nos permite ver o mundo espiritual, o mundo mais bonito, que não nos permite ver as coisas de Deus.
tanto quanto uma conjuntivite, uma inflamação que junta a secreção e vai nublando a nossa visão. Existem inflamações do nosso olhar. O olhar condenatório, o olhar mais difícil, e então não basta cuidar da matéria. Ainda vai dizendo ele, o item 2, ele vai aí com uns 10 itens para a nossa análise. Então, temos que ser mais rapidinhos. Defende-te contra a surdez. Vamos buscar ajuda, vamos usar aparelhos, vamos tomar os cuidados para que o som muito alto não nos deixe surdos. Defende-te contra a surdez. Entretanto, lá vem o que é da nossa competência nesse socorro a nós mesmos. Retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Nós ouvimos com os nossos ouvidos as outras vozes. Aquelas que nos chegam, algumas nos desagradam, outras nos agradam. Nós precisamos retificar esse nosso modo de ouvir o chamado das outras criaturas, ouvir o mundo e também ter atenção, ouvir solicitações variadas que nos procuram. Aquelas que verdadeiramente valem a pena nos envolvermos e aquelas outras que devemos fazer ouvidos de mercador, que elas não apareçam para nós. Medica a arritmia e a dispneia. Medica a arritmia e dispneia. Um coração que está trepidando. Hoje vocês não estão vendo, mas eu estou aqui com um roter, aliás, fazendo um mapa da medida da pressão. Então, nós temos que cuidar. Se algo não está muito legal em nós, é preciso buscar ajuda. E por conta disso está aqui. Medica a arritmia para que o coração volte ao ritmo necessário do bem-estar. Medica a arritmia. E medica a dispneia, que é aquela dificuldade respiratória durante o sono. Hoje existem instrumentos, máquinas, para que as pessoas possam dormir com segurança, de ter uma noite tranquila, uma respiração controlada. Então, medica. Mas tem ali, contudo, vem ele, mas, entretanto, porém, todavia, contudo, são as ressalvas que ele está fazendo para o nosso entendimento, dizendo, contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Sim, a arritmia que podemos ter por conta de uma dificuldade cardíaca qualquer, ou até por uma situação inusitada que nos chega. Mas daí a termos comportamentos tão impulsivos diante deste ou daquele fato que só servirão para o descontrole cardíaco e respiratório a que estamos então sujeitos. Toma cuidado, vê o que é possível fazer para si mesmo, para ter mais tranquilidade, para poder viver de uma forma um pouquinho melhor. São muitos boa noites que nós estamos vendo aqui, Eliane, Cris, Newton, Cláudia, Débora, muitos amigos colaborando aqui. E nós vamos aproveitar esse instantezinho apenas para dizer a vocês, já ir esclarecendo, depois vamos repetir esse convite. São 2 convites. O primeiro é, por favor, vão até a nossa página, nosso canal do YouTube, Marina Ferri, se inscrevam, nós precisamos chegar a 1000 inscrições para ter a garantia de poder continuar transmitindo pelo YouTube. Muitas pessoas não têm acesso ao nosso Facebook, mas poderão aproveitar os mesmos estudos no YouTube. Então não custa nada, vai lá, se inscreve, dá um positivo, bate um sininho, é uma forma de caridade, é uma forma de fazer o bem para que outros também possam aproveitar. Esse é o nosso primeiro convite. O segundo é que vem aí a 67ª Semana Espírita de Taubaté. E esta semana, ela será para nós inusitada, porque ela estará online.
Ela será feita através de vídeos pelo Facebook da USE Intermunicipal de Taubaté. No convite que está já na nossa página e outros locais, vocês vão ver no rodapé, está lá pelo Facebook e também pelo YouTube. Todos os eventos vão acontecer às 19h30 de cada dia, a partir do dia 18. É uma semana. Por conta disso, o nosso trabalho aqui começará às 20h30. Então, em vez de 20 horas, nós vamos atrasar 30 minutos do nosso aqui, para que possamos participar também da Semana Espírita, começando então às 19h30. Não vamos deixar de fazer a nossa parte aqui, porque muitas pessoas estão seguindo os estudos. E assim, vamos também aproveitar os estudos que outros expositores, oradores vão nos trazer, além da parte artística, da prece, que é uma vibração de amorosidade. Então vamos aproveitar tudo. Assim, estaremos fazendo as duas coisas. Mas voltemos àquilo que Emmanuel está chamando a atenção nesse Socorre a Ti Mesmo. Quando ele diz, combate a neurastenia e o esgotamento. Combate a neurastenia e o esgotamento. Talvez a palavra que mais a gente ouça é estresse, estou estressado, não aguento mais, meu nervo está uma pilha, está à flor da pele e estou esgotado, não tenho mais força, não tenho mais energia. Combate. Existe medicina, existe ajuda da área da saúde para esses casos. Nós temos que buscar sempre a medicina terrena, junto com a medicina espiritual e junto com os ensinos que podem nos fazer algum procedimento diferente e com mais intensidade, mais profundidade em nossas almas. Então diz, combate isso. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências, porque são essas emoções que nos esgotam, são as nossas tendências que nos levam à não aceitação de determinadas situações e caímos pelo caminho da depressão, do desequilíbrio. Então nós temos que combater isso em nós. Ninguém melhor que nós mesmos para percebermos que ainda estamos portadores de atitudes, de sentimentos, de emoções que nos fazem mal. Então somos nós que teremos que cuidar de mudar o jeito de ser. É um trabalho que estamos sendo convidados a fazer nesse Socorre a Ti Mesmo. Eu preciso socorrer a mim, estar bem, para poder também oferecer o bem-estar a outras criaturas. No 5º item, ele diz, persegue a gastralgia. Sim, quantas vezes problemas gástricos e normalmente de fundo nervoso que surge, seja uma gastrite, uma úlcera de estômago, uma má digestão, uma dificuldade, então persegue, cuida disso, tenha atenção com isso, mas educa os teus apetites à mesa, porque não adianta se encher de antiácido e continuar se alimentando de coisas que vão produzir tal acidez. Não adianta fazermos um punhado de exame, tomarmos uma medicação, sim, ficou tudo bem, agora está tudo tranquilo, mas nós continuamos nos utilizando de alimentos que vão provocar novas feridas, novos machucados, muito suco gástrico e vão complicar a nossa vida. Vamos nos educar. O convite é esse, educa os teus apetites à mesa, modera, muda o condimento, procura algo que seja mais compatível com a própria natureza. Este é um recadinho para um auto-socorro que precisamos fazer. O item de número 6, ele diz, melhora as condições de sangue. Todavia, não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Quer dizer, às vezes vamos lá fazer nossos exames de sangue. Sim, tem lá algo que precisa ser mudado, algo que precisa ser revisto, equalizado,
seja uma falta de vitamina, de cálcio, seja um colesterol mais alto, seja açúcar. Sim, vamos fazer tudo isso. Vamos cuidar disso. Vamos procurar equalizar. A medicina está aí nos ajudando para que consigamos a harmonia perfeita. Então, melhora a sua qualidade de sangue. Mas está ali, cuida dos resíduos que vão ser depositados nele por conta do nosso organismo, por conta do nosso prazer, por conta das buscas incessantes que nós estamos fazendo e dos prazeres inferiores. Seja o álcool, qualquer tipo de droga, seja os excessos que estamos praticando, o nosso sangue vai ficando comprometido. Então, tenhamos atenção. O que é que nos faz mal, o que é que nos faz bem, como podemos cuidar de nós mesmos. Sim, a espiritualidade amiga nos ajuda, a corrente médicos do espaço nos socorre, os médicos terrenos também, quando os procuramos, mas tem a nossa parte. Tem a parte interna, a parte do espírito, os sentimentos, as emoções, os pensamentos, a educação que precisamos, educação de espírito. Quando entendemos imortalidade, quando entendemos transcendência, quando entendemos uma lei de ação e reação, tudo isso nós precisamos aprender para usar em benefício próprio, com toda certeza. E a mais, Emmanuel analisando no item de número 7, guerreia a hepatite. A hepatite é uma doença que prejudica o nosso fígado. Sim, podemos muitas vezes adquiri-la através de uma água contaminada, enfim, é possível isso acontecer. Mas na maioria das vezes não é bem assim, é o descaso, o descuido no setor de alimentação que acaba provocando a hepatite, e daí poderá ter agravantes outras, claro que sim. Mas desguerreia a hepatite. Entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprases. Bem, eu posso adquirir de uma forma indevida, de uma forma que não foi consciente, mas aquilo que é da minha competência, aquilo que é do meu zelo, eu tenho que me livrar de excessos. Excessos que nós estamos ingerindo sem necessidade, que vão prejudicar o nosso organismo físico. Lembrem-se bem, André Luiz chegou no mundo espiritual como um suicida inconsciente pelos excessos cometidos à mesa e na área do sexo. Esses excessos abreviaram o seu tempo de vida. Ele não teria necessidade. Ah, mas tem tanta gente que se excede, tanta gente que se excede e não acontece nada. E nós sabemos muito bem que talvez ele tenha um órgão ainda bom e por isso esse excesso não está afetando tanto. Mas, às vezes, o nosso órgão, aparentemente bom, é um órgão que está se recuperando de outras atividades passadas, de outras experiências vividas, de outras vidas, e agora ele está em estado de refazimento. Então, é como um cimento fresco. Se eu pisar no cimento fresco, eu vou estragar, eu vou marcar, eu vou comprometer a obra que eu estou fazendo. Então, o nosso corpo, muitos órgãos que não lembramos, não sabemos, estamos trazendo com uma ligeiras dificuldade. Eu vou me permitir um exemplo, e até foi uma conversa com meu irmão que já desencarnou há alguns anos. Ele trazia consigo a questão do alcoolismo. E, no entanto, eu ficava muito preocupada. Uma vez eu peguei e disse, vamos fazer tudo quanto é exame. Não é possível, você pode estar com alguma coisa. E fizemos e viramos no avesso e ele ria porque ele estava ótimo. Ele não tinha absolutamente nada,
mesmo com todo o álcool que ele ingeria. Ele só teve um infarto, ainda numa fase adulta, porém jovem, e não teve como escapar. Mas nessa questão toda do fígado envolvido com o alcoolismo, o dele era ótimo. E eu, por conta de uma dengue que tive, meu fígado ficou combalido na ocasião. E tomava uma medicação que ele riu muito, porque a medicação era para cuidar do fígado de pessoas que eram envolvidas com alcoolismo, para evitar uma cirrose hepática. Imagine, eu estava tomando, assim mesmo eu tive uma hepatite leve na ocasião. E ele riu porque ele dizia assim, eu que bebo e você que tem um fígado comprometido tomando remédio para isso? Sim, nesta encarnação eu não fui por esse caminho. Mas quem garante que em outras encarnações eu já não tinha abusado tanto do meu pobre fígado, que nesta encarnação ele veio assim mais delicado. Então eu aprendi que com ele eu não abuso. Não abuso. Por quê? Se eu posso viver bem do jeito que ele está, por que eu vou abusar e de repente ele não aguentar isso que eu estou fazendo? Então cuidado. É aquilo que o nosso companheiro orador do Rio de Janeiro disse, a feridinha pode ter só uma casquinha por cima e por baixo ela está muito viva e se a gente cutuca, ela pode sangrar. Então todo cuidado que nós tenhamos conosco, esse socorro a nós mesmos, é para o nosso bem, é para o nosso benefício, termos a condição, uma medida, termos uma possibilidade de equilíbrio é nosso dever, por isso está aqui. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos que te comprazes. Menos, e nós vamos ficar melhor. No item de número 8, remove os perigos da... Vamos ver aqui, porque eu mesma aqui escrevi da uremia. Então, voltando agora aos rins. Percebam que Emmanuel está fazendo um passeio pelos órgãos do corpo físico. Então, remove os perigos da uremia, contudo, não sufoques os rins com os venenos das taças brilhantes. Então, nós temos que cuidar, sim, do nosso órgão excretor, os rins, e ainda mais sabendo que é uma máquina interligada com o coração, com a circulação, com a vida no nosso corpo físico. Os rins são órgãos preciosos que nós temos. Tudo em nós é precioso, tudo em nós é perfeito, porque é uma obra de Deus. Não há nada desnecessário nessa máquina humana que estamos usufruindo nesse instante como encarnados. Tudo em nós é importante. Tudo tem sentido, tudo tem utilidade. Se não estamos sabendo usar, se estamos fazendo descaso, nós estamos nos comprometendo com o nosso programa reencarnatório, com a qualidade da estrutura que estamos construindo, e que terá reflexos no corpo espiritual e que terá reflexos numa próxima encarnação. Por conta disso, nós temos que tomar este cuidado. Nós temos que ter esta atenção. Então, remove os perigos da uremia. Mas, tem aí, não sufoques os rins com os venenos das taças brilhantes. Modera, para não ter dificuldades maiores. O item de número 9, ele diz, desloca o reumatismo dos membros. Quer dizer, vamos buscar ajuda, vamos procurar eliminar isto que aparece com o tempo, com a idade, ou às vezes em crianças até. Vamos cuidar disso, sim, mas repara, porém, o que fazes com teus pés, teus braços e tuas mãos. Onde é e como é que nós estamos usando nossas mãos, nossos braços e nossos pés.
Cuidemos do reumatismo, da artrite que compromete nossas mãos, nossos braços e nossos pés. Causam dores, causam modificações nas estruturas, dificultam o andar, dificultam o movimento das mãos. Sim, vamos cuidar. Mas o que é que nós estamos produzindo? Onde estão indo os nossos pés? Em que caminhos eles estão caminhando na terra? Para fazer o quê? O que os nossos braços estão produzindo, nossas mãos estão produzindo? Cuidemos disso, para que elas não se apresentem no mundo espiritual atrofiadas pela inércia, pelo desuso. Porque é assim que com certeza estaremos nos apresentando, através da inércia, do desuso, com este comprometimento. Então, estamos aqui no item de número 10. Veja que o nosso tempo ele vai tão rapidinho que chegamos aqui ao item de número 10, onde Emmanuel nos diz: sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Nunca ouvimos tanto falar de Alzheimer, nunca vimos tanto falar de perturbações mentais, de desequilíbrios, de pessoas buscando ajuda, e existem, para isso nós temos psiquiatras, psicólogos, para os desacertos cerebrais. Sana, tenta consertar, existem 1000 meios de ajuda e é nossa obrigação. Vocês percebem que toda esta fala de Emmanuel está em cima da obrigação de nos socorrermos, quer materialmente falando, através daquilo que a medicina terrena pode nos oferecer, e cada dia ela está podendo mais, então é nossa obrigação buscarmos ajuda, tanto quanto importante é que a medicina espiritual, aquela da alma, da consciência, de que nós mesmos seremos, então, muitas vezes, o enfermeiro para os médicos espirituais nos ajudarem, nós é que seremos os instrumentadores para uma operação cirúrgica, espiritual, mental. Nós temos que colaborar. Nós temos que fazer o melhor. Certa feita, e isso é um fato que eu já comentei algumas vezes, mas eu sempre me lembro desse fato, um amigo espírita, daqueles que se dizem espírita de berço, que significa que vem de uma família espírita. Ele teve um problema na cabeça do fêmur e ficou lá impedido de andar, né? Acontece com a idade, muitas pessoas passam por essa experiência. E ele então precisava colocar uma prótese de fêmur para voltar a andar e até eliminar as dores que ele estava sentindo. E foi interessante que ele me procurou, nós nem éramos tão próximos assim, ficamos mais próximos a partir daí. Quando ele me procurou, ele queria desabafar e queria ouvir uma opinião. Ele disse assim: pois é, o médico quer colocar uma prótese. Eu queria muito, mas eu tenho preocupação em violentar a lei de ação e reação e a reencarnação. Porque se eu estou assim agora, eu entendo que está fazendo parte do meu programa reencarnatório e talvez eu não devesse buscar ajuda. Eu falei: você está enganado. O próprio Chico Xavier tantas vezes nos disse, e a gente vê que Chico lançou mão da medicina terrena tantas vezes, Divaldo é um exemplo disso, se cuida fisicamente e mental e espiritualmente também. Então, eu disse assim, o próprio Chico disse que a medicina terrena está aí para nos ajudar. E é nossa obrigação não sermos omissos diante da ajuda que nos é oferecida. Poxa, então você acha que não tem problema? Eu disse, claro que não. Se Deus nos deu essa oportunidade e essa condição de termos acesso a isso, que veja, no mundo não são todas as pessoas que têm esse acesso. Se nós temos essas facilitações,
é para usufruirmos dela sim, com consciência, com sabedoria e a partir dali uma vida nova na forma de pensar e agir. E assim ele procedeu. Houve sua reabilitação, de início ficou lá numa cadeirinha de rodas, depois um andador, e no final da sua existência, porque ele já desencarnou, ele estava andando muito tranquilo, apenas com a ajuda de uma bengala charmosa que ele ganhou, que deu a ele uma característica mais interessante até, muito feliz por poder continuar nas suas tarefas na casa espírita. Então vejam que às vezes interpretamos tão errado as condições reencarnatórias. Se nós não tivéssemos que procurar esses meios, ou que não ter acesso a esses meios como uma expiação reencarnatória, não estaríamos no local, no ambiente, na família, na sociedade que nos possa oferecer tudo isso. Se temos, é porque temos a obrigação de buscar, de cuidar, para termos longevidade com qualidade. Vamos buscar cuidar de nós mesmos para contribuir com esse mundo melhor que tanto queremos. De que vale não fazermos isso e deixarmos de contribuir alguma coisa que poderíamos estar fazendo se estivéssemos amparados por uma saúde física, mental mais equilibrada. Assim, Emmanuel diz ali, sana os desacertos cerebrais. Sim, se algo está nos tirando do sério, se estamos percebendo alguma coisa, como dissemos, psiquiatras, neurologistas, psicólogos estão aí para nos ajudar. Que te ameaçam, porque começam a dar sinais e depois vão em frente. Todavia, aprende a guardar a mente do idealismo superior e nos atos nobres, onde vamos usar a nossa mente agora bem cuidada, mantida, ativa, consciente, lúcida. Onde vamos usar tudo isso? Vamos usar no idealismo superior. Pensar coisas melhores, falar coisas melhores, vibrar coisas melhores, por um mundo melhor, por nós mesmos, por aqueles que amamos e até por aqueles que não amamos, para que ele também possa se melhorar, para que ele também possa crescer, progredir. É a recomendação de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata lá de amar os vossos inimigos. Vamos manter a nossa mente ativa neste campo, para que tenhamos uma qualidade de vida melhor e nos atos nobres. Dá para pensar alguma coisa produtiva, digna, boa? Nós temos uma ferramenta de comunicação hoje, estamos fazendo uso dela a todo instante, já se tornou uma coisa tão banal, até as crianças sabem usar. Mas qual é a utilização real que estamos fazendo disso? Para que estamos usando estas ferramentas que Deus permitiu que tivéssemos acesso? Que a espiritualidade amiga contribuiu inspirando muitas criaturas, muitas inteligências para que pudessem tornar isso uma realidade. O que é que estamos fazendo com isso? Como estamos ocupando o espaço que temos? Por isso que pedimos aos amigos, vão lá na página do Facebook, no canal, eu digo página do Facebook e canal do YouTube. Vá ao canal do YouTube. No Facebook nós já conseguimos bastante companheiros inscritos, mas nós precisamos de inscrições lá no YouTube, não custa nada, não vão pagar nada, apenas vão somar nessa corrente do bem para que verdadeiramente possamos usar estas ferramentas com coisas melhores, que outras pessoas se beneficiam. Muitas pessoas estão se beneficiando, não das nossas palavras, mas de todos esses textos que temos trazido para a reflexão de todos nós,
para ajuda. Então não custa colaborar. Não custa chegar até lá, deixar a sua inscrição, dar um positivo, porque assim nós vamos garantindo um espaço para o bem, um espaço para coisas boas. Então, minha gente, vamos pensar nisso. Vamos buscar as ajudas materiais, mas vamos fazer a nossa parte para efetivar coisas boas, a fim de que o nosso corpo responda a tudo isso. Que o nosso corpo se torne uma máquina útil. A nossa expressão, a nossa comunicação, ao nosso relacionamento e a nossa produção do bem no mundo. Porque é disso que seremos cobrados com certeza. Que fizeste das possibilidades que eu te dei? Que fizeste? Nós estamos recebendo e apenas recebendo? Não, nós precisamos, agradecemos a Letícia que correu lá e já se inscreveu. Obrigada, Letícia Nascimento, porque o seu nome já está inscrito, é mais uma que estamos recebendo a informação que se inscreveu. Deus lhe pague, porque é a sua contribuição para que outros possam ter acesso a um material que está ficando lá para todos nós. Muito bem. Vamos então ao final que Emmanuel sempre tem no final. Esse é um segredinho das páginas dessas obras de Emmanuel. O último parágrafo é o desfecho. Primeiro ele faz uma análise daquele texto e depois ele vem então com um ensinamento dizendo: consagra-te à própria cura. Gasta consigo mesmo essa possibilidade, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos, aquilo que falamos no começo. Quando nós estamos emitindo esses pensamentos negativos, toda essa briga que estamos vendo, por questões políticas especialmente, dentro do Brasil e dentro do nosso Facebook, isso acontecendo absurdamente, isso está contaminando os nossos órgãos. Pregar o reino divino aos nossos órgãos é levar até eles a energia do bem, da fé, da esperança, da alegria. É isto, Malu também, que bom, Malu. Então, nós estamos aqui quase como um leilão, perceberam? Dizendo que bom, quem dá mais, quem vai lá, quem se inscreve. Mas é disso que estamos precisando, gente. Para alguma coisa boa, porque quando estamos fazendo isso, nós estamos pregando esse reino de Deus aos nossos órgãos, com pensamentos melhores, atitudes positivas, cheias de esperança, fazendo coisas melhores. E Emmanuel diz assim: eles são vivos e educáveis. Então a disciplina do controle da alimentação, do controle das nossas viciações, tudo isto é educação. Nós precisamos educar os nossos órgãos. Eles são vivos e educáveis, sem que o teu pensamento se purifique, olha o alerta, e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem. Olha a utilização do corpo físico. A intervenção dos remédios humanos da medicina terrena não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Vamos lá, nos curamos, vamos lá, recebemos a medicina, mas se nós não mudamos o nosso pensamento purificando e se não mudamos a nossa vontade de fazer algo melhor, de cuidar de nós mesmos e cuidar da vida como um todo, os remédios que tomamos hoje são só paliativos. Eles não vão nos manter e eles simplesmente serão uma medida de trânsito, uma possibilidade de transitarmos para a inutilidade. E vamos responder por isso. Pelo mau uso, pela inutilidade daquilo que Deus está nos concedendo. Percebam quão grandioso é isso. Se não bastasse tudo isso, assistindo uma palestra do Dr. Vardil de Belo Horizonte, anotamos uma frase de Hipócrates que ele cita:
Percebam a frase. Quando a natureza de um povo está adoecida, é necessário uma epidemia para mudar o eixo de valores. Hipócrates. Quando a natureza de um povo está adoecida, há uma humanidade adoecida. Não é o povo brasileiro, mas é a humanidade adoecida. E aí nós não tivemos uma epidemia, nós tivemos uma pandemia. Para quê? Para que as criaturas pudessem mudar o eixo de valores. De repente estamos descobrindo outras coisas mais importantes na vida do que a vida que levávamos até então. Lembrando, meus amigos, que a vida que levamos na desencarnação para o mundo espiritual é a vida que aqui levamos. Nós vamos encher nossa bagagem dessas nossas atitudes, desses nossos pensamentos, desses nossos sentimentos. E é isso que podemos carregar. Nada mais carregaremos. Então, que nós possamos pensar em mudar o eixo dos nossos valores. Quem sabe todo esse período que estamos aqui, sim, a Michelle dizendo, tudo é para melhor. É verdade, é candinho, tudo é para melhorar. Tudo que nos acontece foi o freio, foi a necessidade. Porque havia um povo adoecido no mundo, uma humanidade adoecida mentalmente, emocionalmente, sentimentos adoecidos, valores distorcidos. Tudo isso foi o que nós vimos. Então, que nós aproveitemos. A Tânia já estou inscrita, graças a Deus. Porque é disso que nós estamos precisando refletir um pouquinho. Então, meus amigos, vamos chegando ao final, mas amanhã estaremos aqui com a obra Boa Nova, com essa nossa pequena contribuição, mas é o que podemos sim oferecer, e de coração e de bom grado, porque as reflexões das palavras de Jesus. Aqui o Vladimir dizendo, pessoal, depois de inscritos, dê um joia, que é um positivo, em cada estudo, porque isso favorece a que eles sejam mantidos, né? Tá lá um positivo, não custa, vamos lá, dá o positivo, porque assim nós estamos valorizando e o Facebook vai entendendo, o YouTube vão entendendo que é alguma coisa que tem interesse e eles são movidos pelo interesse, ainda que material, mas está ali o interesse. De nossa parte, não há interesse material e nem recebemos nada por isso. Graças a Deus, porque podemos tão livremente nos expressar. Vamos à nossa água. Nossa água hoje está numa canequinha que eu ganhei de presente da amiga Regina há tempos. E eu não me separo dessa canequinha mais. Gosto muito dela. Mas vamos pedir a Jesus. Pedindo a Deus, pedindo a Jesus, aos amigos espirituais, que abençoem as nossas águas. Fluidifiquem com os medicamentos que necessitamos para o nosso corpo físico, mas também para o nosso corpo espiritual, para a nossa consciência, que nós possamos ter os fluidos necessários ao refazimento, à saúde que tanto precisamos, a essa saúde do homem integral, saúde física, mental, espiritual. É tudo isso que nós podemos então desejar. Que os amigos todos sejam abençoados, que as águas de suas casas sejam fluidificadas, magnetizadas com aquilo que a família necessita, porque neste momento em que a família está junta, que ela se reuniu, todos estarão usufruindo das mesmas energias. Que Deus abençoe a todos, Jesus ilumine e que nós possamos verdadeiramente, entendendo a lição desta noite de Emmanuel, cuidarmos de nós mesmos. Tenhamos então, possamos providenciar o socorro a nós mesmos. E, estando bem, os outros conosco também ficarão bem, porque estaremos estabelecendo campos vibratórios de amorosidade. Muita paz, muita luz. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui com mais uma reflexão, como temos feito toda semana. Deus abençoe a todos, Jesus ilumine e os bons amigos espirituais
amparem a todas as necessidades desse planeta no momento em que muitos suplicam a ajuda. Muita paz, muita luz a todos.